Alô, amigo concurseiro, nós estamos aqui num projetaço, tá? O nome do curso já diz tudo, padrão. Quer ter aprovação com certeza garantida? Vem pro padrão. Existem outros, mas padrão só aqui. Você tá vendo nas mídias aí, redes sociais, crise de caminhoneiro, crise de gasolina, sei lá o que. Vamos lá, onde foi que começou toda esta crise, por incrível que pareça, num país que está lotado até a tampa de petróleo. Eu costumo dizer que lá tem petróleo para dar, vender, tomar banho, estragar. E pense num país que gosta de desperdiçar seus recursos. Esse país não é outro não, meninos. Ó, a velha e boa Venezuela. Sabe aquela Venezuela que nós escutamos nos noticiários? Dos venezuelanos invadindo, a palavra é essa, invadindo o Brasil por Roraima, pelo Acre. Tá chegando venezuelano em São Paulo, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco tá desembarcando venezuelano no Ceará também. Pô, mas pera ainda, Brando. Esqueci de avisar meu nome, né? Brando. Professor Brando tá com a gente, tá? Olha só. Por que que um país podre de rico em petróleo tá vivendo essa crise? Pô, petróleo é importante? Vamos pensar o seguinte. Tá vendo essa luz aqui? Tá? O acrílico é petróleo. Sabe o pincel? A tinta do pincel é petróleo. Roupa tem petróleo. Gasolina, asfalto, tudo tem petróleo. Toda vida que há um aumento do petróleo, há um aumento da cadeia produtiva. Quando o preço do petróleo aumenta, o preço do feijão aumenta. Pô, e o feijão, petróleo, tudo. Asfalto, gasolina, conservante, congelante, anticongelante, agrotóxico vem do petróleo. Mas vamos lá, vamos focar aqui na Venezuela, tá? A Venezuela é apenas o país da América Latina, apenas o país que teve o maior número de golpes da América Latina. Olha aqui, só teve 47 golpes, nada mais do que isso. 47 golpes, tá? Quando você pensa que tá tudo ruim, aí chega o período republicano da Venezuela. A Venezuela se tornou uma república no século XIX, mas isso para o momento não nos interessa, isso é assunto para uma outra aula, para um outro bizu, tá? Mas a Venezuela, ela tinha e tem muito petróleo. Ao longo da década de 70, as jazidas, as riquezas minerais energéticas da Venezuela foram descobertas e o venezuelano começou literalmente a gastar a rodo. Você sabia que alguém era venezuelano na América do Norte? Quando ele pedia 2. Ele nem queria saber o que era. Ele queria era 2. E aí, o mal, não há mal que sempre dure, mas também não há bem que sempre acabe. Ou o inverso. Né? Olha só, Venezuela tem muito petróleo. Ok, durante muito tempo a Venezuela teve uma grande parceria comercial. Ainda tem, apesar das restrições, a grande parceira comercial da Venezuela, os americanos. Os americanos da Venezuela sempre. Olha o nome do país. Era República. Hoje é República Bolivariana, mas no passado era Estados Unidos da Venezuela. E sabe qual é o esporte nacional da Venezuela? Não é o futebol, não, é o beisebol. Quer uma coisa mais americana do que o beisebol? Pois é, essa parceria existiu durante muito tempo. Mas eis que em 92, um tenente-coronel pardo, né, uma mistura de negro e índio, que é uma coisa muito comum na Venezuela, ele tenta um golpe. Infelizmente, em 92, o golpe não deu certo. O nome desse homem, Rafael Hugo Chávez Frias, ou simplesmente, para nós íntimos, Hugo Chávez. Ele tenta em 92, é preso, cria-se um mito do herói aí. Em 98 ele é candidato. E adivinhem vocês quem é reeleito? Hugo Chávez. E ao ser eleito, uma das primeiras mudanças que ele vai promover é o nome do país. Tira Estados Unidos da Venezuela, passa agora a República Bolivariana. Porque Simão Bolívar, o herói da América. Não é à toa que nós temos ali a Bolívia, né? E estranhamente, Bolívar disse que mais cedo ou mais tarde os países cairiam nas mãos de tiranos e tiranetes. Em 98, quando Chávez ascende ao poder, chega ao poder, o povo pensa, agora sim, um homem que nos representa.
mas nem tanto. Ele fazia parte de uma elite militar considerável, era tenente-coronel paraquedista, então não era tão representante do povo. Aí, resultado, ele chega ao poder, em 98 começa as suas inovações, começa a aplicação do Estado bolivariano, nacionaliza as reservas energéticas do país. Lembre, a Venezuela tem petróleo a rodo. E aí parecia tudo bem. Começa, entretanto, a aparecer problemas. E o primeiro grande problema da Venezuela vai acontecer em 2002. Em 2002, há uma tentativa de golpe ou contragolpe. Chávez desaparece por 72 horas. Ninguém sabe onde é que o cara estava. Tá onde? Cadê Chávez? E depois ele volta, tal qual a fênix ressurgida nos braços do povo. Há quem diga que foi um contragolpe, ele deu um golpe nele mesmo. Mas até hoje nada disso foi provado. O que é fato é que a Venezuela vai ganhando notoriedade com Hugo Chávez. Até que em 2006, adivinha só, Venezuela ingressa no Mercosul. Tá? Quando a Venezuela ingressa no Mercosul, ela ingressa na situação de país associado. E o país associado não tem o mesmo poder que o país pleno. Um país pleno tem poder de voz, poder de voto e poder de veto. E só para fazer a conexão, os países plenos do Mercosul, para você lembrar, pau-brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. E para que a Venezuela saísse da condição de associado e migrasse para o país pleno, era necessário que esses 4 países, pau-brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, votassem em uníssono. Houvesse concordância integral. O Brasil concordou, era o Brasil governado por seu Luiz Inácio, a Argentina, da Cristina Kirchner, também concordou, o Uruguai, do Pepe Mujica, também concordou, mas tinha um problema, o Paraguai. O presidente concordava? Concordava, mas o presidente do Paraguai não tinha maioria no Congresso. Então, o Congresso paraguaio disse, não, nós não queremos esse louco aqui formando o Mercosul. Tá? E assim continuou Chávez e a Venezuela como um país associado até 2012. Mas em 2012 aconteceu o impeachment no Paraguai. E ao acontecer o impeachment, foi aplicado uma cláusula do Mercosul chamada cláusula de Ushuaia. Essa cláusula, conhecida como cláusula democrática, diz que só pode permanecer no Mercosul países democráticos. E entenderam que o impeachment do presidente paraguaio foi uma quebra da cláusula democrática. Quem é que é afastado? O Paraguai. Quem é que entra? A Venezuela. Então, quando você leu, escutou, sei lá onde, a Venezuela ingressou no Mercosul em 2012. Engano! Ela ingressou em 2006, mas ela entrou na situação de país associado, sendo planificada só em 2012. A resultado, Venezuela com petróleo, Venezuela planificada, Venezuela articulando e recebendo e fechando parcerias com a China, fechando parcerias com o Irã, países que não caíam muito nas graças americanas, mas até aí tudo bem, Chávez era um articulista. Ele conseguia acender vela para Deus e o diabo ao mesmo tempo. Mas aí ele descobre que está com câncer. Né? Chávez com câncer. Ele tinha um vice chamado Nicolás Maduro. Chávez falece em março de 2013. E quem é que chega ao poder? Quem ascende ao poder? Senhor Nicolás Maduro. E aí começa um conjunto de problemas. O primeiro grande conjunto de problemas de Nicolás Maduro é a ideia estranha, mas legítima, de antecipar o Natal. Pô, mas para que eu vou antecipar o Natal de dezembro de 2013 para novembro de 2013? Simples. Povo feliz não faz manifestação. Né? E ele seguiu essa linha, antecipou o Natal. Parece absurdo, mas vem mais coisa absurda ainda nisso. Né? Quando ele antecipa o Natal, ele não poderia ter assumido a presidência. As leis venezuelanas determinam o seguinte: se o mandatário, se o presidente falecer antes dos primeiros 4 anos de governo, tá, a eleição deve acontecer em 30 dias. O presidente da Câmara assume a presidência, acontece um pleito e um novo presidente é empossado. Isso não aconteceu na Venezuela em 2013. Quando Chávez faleceu,
automaticamente assumiu a presidência o senhor Nicolás Maduro. Houve sim a eleição, coincidentemente ele foi eleito, e há indícios fortíssimos de fraude, porque em algumas cidades que tinham 5, 6, 10 mil habitantes, apareceram 10, 12 mil votos. Até os fantasmas, os mortos votaram. Pô, isso só pode ter acontecido, de fato, na Venezuela. Mas qual é a situação da Venezuela hoje e qual é a relação direta que existe entre a Venezuela e a crise que inclusive assola o Brasil? Vamos lá. Recordando, lembra que a Venezuela tem muito petróleo? Pois é. De 2014 para cá, existe no cenário mundial, no cenário global, não queda da produção, mas uma superprodução de petróleo. Então, aula básica de economia. Se eu tenho muito produto, qual é a tendência do preço? Cair, né? E aí, por conta disso, a queda do preço do petróleo aconteceu o seguinte: Arábia Saudita produzindo muito, Venezuela produzindo muito, os americanos começaram a explorar o xisto betuminoso e começaram a produzir em larga escala uma coisa chamada de gasóleo, que é um substituto ao petróleo, que funciona super bem. O Brasil também tem muito xisto, na verdade o Brasil é o 6º produtor do planeta, mas sabe-se lá por que o Brasil não explora como deveria. Existe uma razão também para isso. Os custos ambientais da produção do xisto são elevados. O senhor Nicolás Maduro, ao invés de diminuir a produção para equilibrar o preço, não. Ele preferiu usar o petróleo como moeda política. Quando eu afirmo moeda política, é porque a Venezuela subsidia o petróleo que ela manda para Cuba, a Venezuela firmou parcerias com a China, a Venezuela firmou parcerias com o Irã, né? E são parceiros comerciais muito estranhos. E a Venezuela, muito recentemente, né, deu um calote no Brasil considerável, né? Por quê? Porque o Brasil foi fiador da Venezuela e de Moçambique. E o problema não é o calote em si, né? O problema é que o Brasil foi fiador. E aí esse dinheiro está saindo do nosso recurso chamado FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Brasil tem que pagar, porque senão ele fica mal visto no cenário econômico mundial, como a Venezuela está mal vista. A Venezuela está mal vista pelo péssimo gerenciamento do senhor Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro não conseguiu e não consegue gerenciar a política da Venezuela. Se isso parasse aqui, já haveria um problema gigantesco, mas não parou. A Venezuela tem sérias violações dos direitos humanos. Existe uma prisão chamada de tumba. Tem gente sendo perseguida politicamente. Tem gente morrendo de fome, literalmente, na Venezuela. A Venezuela tem a maior favela da América Latina, que é a favela de Cretari, em Caracas. E adivinhem vocês qual é a cidade considerada a cidade mais violenta do planeta. Precisa forçar muito a mente? Não, adivinhem. Caracas. Caracas é a cidade mais violenta do planeta. É a parceria fome, miséria, preços altos, violência. Claro que o ambiente não determina o indivíduo, né? O fato do indivíduo morar numa favela é que ele será bandido, óbvio. Mas vejam só, está faltando absolutamente tudo. Nos últimos anos, mais de 150 mil empresas saíram da Venezuela. Por quê? Porque o projeto bolivariano que começou com Chávez tinha um objetivo, entre outros, de estatizar a economia. Só recordando, privatizar o que era público vira privado, particular, e a estatização, o inverso. O inverso. Ele simplesmente chegava na rua, que propriedade é aquela? Estatiza. Que propriedade é aquela? Expropiem. E assim aconteceu. Agora, que empresa, que mercado vai sustentar num país em que você corre o risco de seus investimentos virarem público? Nenhum. Falta açúcar na Venezuela. Falta papel higiênico. E há divulgado os fake news da vida de que nas periferias tem a população comendo gato, rato, cachorro,
Nada comprovado, mas ainda existe essa possibilidade, porque existe uma crise. E as pessoas que têm alguma condição financeira estão fugindo da Venezuela. Quem tem um pouco mais de dinheiro está indo para a República Dominicana, está indo para o Chile. Agora, a grande massa venezuelana que não tem dinheiro, classe média baixa e pobre, adivinhem vocês para onde é que está indo? Está vindo para o Brasil. E isso já gerou conflito de toda a ordem. Primeiro, Roraima, Rondônia e Acre estão entrando por ali. A região norte brasileira é muito complicada, porque existe uma quantidade imensa de fronteiras mortas. A fronteira morta é simplesmente uma linha, um marco de madeira ou de concreto que diz República Federativa do Brasil, República Bolivariana da Venezuela. Só isso. O cara atravessou ali e já está valendo. Pô, mas ele pode entrar no Brasil? Pode. Mercosul. O Mercosul permite que o cidadão sul-americano, que faz parte desse bloco econômico, transite nos países. Transitando nos países como? Só com a carteira de identidade atualizada, de preferência nos últimos 5 anos. Não há mais a necessidade do passaporte. Então, por conta disso, a população venezuelana está vindo para o Brasil. Aí o resultado, prostituição em Boa Vista, prostituição em Pacaraima, e não é qualquer moça que está se prostituindo. Nós temos médicas, engenheiras, advogadas, administradoras que exerciam essa profissão na Venezuela, mas estão agora se prostituindo nas ruas do Brasil. São apelidadas de 80, que é o nome 80 em espanhol, que é mais ou menos quanto elas cobram. Ou seja, ela tinha uma vida miserável lá e está tendo uma vida miserável aqui também. Para nós termos uma dimensão disso, a inflação da Venezuela já bateu a casa dos 700%. E nós mal chegamos na metade do ano. 700%. Ó, se a inflação é o aumento sucessivo de preços, só para você lembrar, e está a 700%, quanto é que está o valor dessa moeda? Tá? As últimas cotações dizem que 100 bolívares custam 10 centavos de real. 100 bolívares, 10 centavos de real, você imagina, para o indivíduo ter R$1.000, ele tem que ter 1 milhão de bolívares. Que situação é essa que a Venezuela está enfrentando? Mas olha só, será que existe uma solução a médio e a curto prazo? Muito provavelmente não. Não tem, por um motivo simples. Sabe o Nicolás Maduro aqui? Pois é, ele foi reeleito. Quando você pensa que está tudo ruim, piora. E ao ser reeleito, ele aumentou a repressão contra a oposição, a pouca oposição que existe. Para nós dimensionarmos isso, vamos pensar o seguinte: não existe mais jornal livre na Venezuela, só se for na internet. O impresso está sendo controlado pelo Estado bolivariano, que se propõe a um socialismo do século XXI. Mas vamos deixar só um gostinho, porque daqui a pouco tem mais coisa na nossa primeira videoaula padrão. Fica aí conosco!